Tudo começou em 2014. Minha esposa, Helena, tinha 27 anos na época, enquanto eu, Luiz, tinha 26. Estávamos em um relacionamento há 5 anos e casados há 2. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela estava estudando contabilidade e eu estava estudando engenharia mecânica. Nosso encontro aconteceu em uma festa de um amigo em comum. E rapidamente nos conectamos. Depois de alguns encontros, nos tornamos namorados e nos casamos no ano seguinte. Helena tinha uma irmã mais velha chamada Adriana. Era casada com um amigo de Helena, chamado Ariel. A mãe de Helena, Valentina, nunca me aceitou. Ela tentou dar muitas desculpas para nos separar. Posso dizer que ela realmente me discriminou e me humilhou em todas as oportunidades que teve. Ela sempre disse que Helena merecia algo melhor. Eu achava que minha vida era perfeita. Helena era incrivelmente linda, a mulher mais deslumbrante que eu já tinha conhecido. Naquela época, meu salário como engenheiro mecânico era decente. Tínhamos concordado em não ter filhos tão cedo. Primeiro, iríamos viajar para alguns países e terminar de pagar por uma casa. Helena concordou comigo. Ela se interessou em estudar para um mestrado, e eu me ofereci para pagar por isso. Eu sempre quis que ela se sentisse confortável comigo. Então você pode dizer que eu costumava ceder aos pedidos da minha esposa. Um ano depois de nos casarmos, a mãe de Helena sofreu uma queda que a deixou hospitalizada por alguns dias. Os médicos relataram que não era nada sério, mas recomendaram repouso na cama. Helena ficou perturbada com a mãe e ficou com ela. O tempo passou e durante a festa de 30 anos de casamento dos pais de Helena, 2 anúncios chocantes foram feitos. Adriana vinha lutando há 5 longos anos para ter filhos, visitando clínicas de fertilidade sem sucesso. Era uma situação de partir o coração para ela, sofrer em silêncio essa incapacidade. A confissão de Valentina foi o segundo anúncio chocante. Com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, ela expressou que ansiava por se tornar avó. Suas palavras, cheias de um senso de urgência, soaram profundamente. Uma queda pode ser o meu fim, e quem sabe quando isso pode acontecer. Eu observei Helena se desintegrar emocionalmente ao ouvir as palavras de sua mãe. Ao retornar para casa, minha esposa ficou visivelmente afetada pelo peso do que havia acontecido. Optei por ignorar a situação, um erro meu que não queria enfrentar. Os meses passaram sem mais notícias, até que recebi uma ligação urgente de Helena. Sua voz refletia angústia enquanto ela explicava que estava no hospital. Fiquei alarmado. Você está bem? Perguntei com medo. Ela respondeu que sim, mas que estava lá porque Adriana havia tentado ir de arrasta. A incapacidade de Adriana de ter filhos a havia mergulhado em uma depressão profunda. E as palavras de Valentina, com seu desejo de ser avó, foram um gatilho. O desespero a levou a tentar acabar com sua vida assim que saí do trabalho. Corri para o hospital para dar suporte à minha esposa. Encontrei Valentina lá, seu olhar frio e um tanto acusatório. Ariel, Júlio, marido de Valentina, e minha esposa também estavam lá. Tentei entender a situação e, até certo ponto, Valentina me culpou pela tentativa de Adriana. Segundo ela, seu desejo de ser avó e a incapacidade de Adriana de lhe dar um neto a levaram a fazer isso. Os médicos liberaram Adriana do hospital 2 dias depois e lhe receitaram antidepressivos. No mesmo dia, tivemos uma reunião familiar onde revisitamos o tema dos netos para a infertilidade de Adriana. Propus a ideia da adoção como uma alternativa viável. Tanto Adriana quanto Ariel poderiam adotar sem nenhuma dificuldade, pois eram adultos com boas rendas. Houve um silêncio desconfortável na sala. Valentina olhou fixamente para mim e rejeitou a ideia, argumentando que adotar uma criança não era o mesmo que ter um neto do próprio sangue. A conversa não progrediu e voltamos para casa com um clima tenso. As semanas após esse encontro se tornaram estranhas. Adriana e Ariel começaram a visitar minha casa com mais frequência. Eu as ouvia conversando com frequência, mas quando entravam, ficavam quietas. Parecia um comportamento estranho. Embora eu tenha decidido não dar muita atenção a isso, talvez Adriana estivesse simplesmente passando por um momento ruim e precisasse ficar com a irmã. Por outro lado, o comportamento de Helena mudou. Ela se tornou mais reservada com o telefone e distante comigo. Quando eu chegava em casa e tentava me aproximar dela, ela se afastava. Além disso, nossa vida íntima diminuiu. No dia 5 de julho, um dia do qual me lembro claramente, cheguei do trabalho e vi vários carros estacionados na frente da minha casa. Em mim ou pior, quando entrei, encontrei meus sogros, minha cunhada com o marido e minha esposa na sala de estar. Suas expressões indicavam seriedade. Helena me disse: sente-se, precisamos conversar. Concordei e sentei. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha sogra me interrompeu perguntando: solução você pode nos dar? Fiquei em silêncio. Não entendia a que ela se referia. Então, ela acrescentou: sobre meus netos. Tentei sugerir fertilização in vitro, explicando como funcionava, mas só encontrei o desgosto no rosto de Valentina. Em sua expressão de velha, percebi que ela rejeitou minha proposta e disse: em outra solução. Enquanto eu dizia isso, olhei para Helena, confuso, mas ela não olhou de volta para mim. Em vez disso, ela olhou para sua irmã e depois para sua mãe. Vi Adriana sorrindo, enquanto Ariel mostrou uma atitude altiva. Seu sorriso se tornou zombeteiro, olhando para mim com superioridade. Fiquei em silêncio e esperei Helena dizer algo, mas ela não falou, prolongando o silêncio. De repente, Helena gritou para mim: idiota, diga alguma coisa. Eu não entendi e fiquei em silêncio. Então, minha sogra tentou acalmar Helena, falando com certa elegância: como você sabe, querida, Adriana foi amaldiçoada com a impossibilidade de nos dar netos, essa alegria da maternidade que ela não pode experimentar. Helena interrompeu e explicou que eles tinham analisado opções, mencionando os riscos da barriga de aluguel, os possíveis problemas genéticos e hereditários que poderiam surgir gerações depois. Então, Ariel acrescentou
acrescentou que a barriga de aluguel era cara e que eles não tinham condições de pagar, além das despesas que o bebê exigiria. Então, o que você propõe? Perguntei. A resposta maldosa da minha sogra me deixou sem palavras. Já que você se recusa a ter filhos, Helena ficará grávida de Ariel. Engoli em seco, incapaz de dizer uma palavra, esperando que fosse uma piada. No entanto, minha sogra continuou falando. Entendemos que você não quer cuidar do bebê. Não se preocupe. Quando ele nascer, nós o registraremos em nome de Adriana e Ariel. Em seguida, ela mencionou: os filhos não são produtos, não são feitos em laboratório. Eles devem ser concebidos com amor, fruto de um casal, ou seja, um coito. Ela explicou uma série de argumentos religiosos, citando a proibição da igreja e seu desejo de evitar que seu neto fosse condenado ao inferno. Antes que minha sogra pudesse continuar, levantei-me abruptamente e gritei: de jeito nenhum, eu não costumo levantar a voz, mas levantei nessa ocasião. Helena, o que você quer me dizer? Perguntei à minha esposa. Vi sua expressão mudar entre confusão e medo. Minha sogra olhou para mim desafiadoramente, tentando me explicar, aparentemente pensando que eu não reagiria dessa forma. Ariel se aproximou de mim, tentando colocar a mão no meu ombro. Eu disse: não me toque. Fiquei realmente chateado. Minha sogra insistiu que queria um neto. Foi então que acrescentei: tudo bem, vou dar um neto a ela. Tentaremos conceber na semana que vem. Minha sogra interveio novamente. Nós respeitamos sua decisão de não ter filhos ainda. Entendo que você é jovem e ainda tem vontade de explorar. Portanto, Ariel será a única a cuidar disso. Adriana concorda que seu filho seja concebido no ato do amor. Portanto, será entre Helena e Ariel. Com essas palavras, gritei novamente: você é louca, bruxa velha. Todos ficaram surpresos com a minha resposta. Minha sogra derramou lágrimas de crocodilo. Júlio se aproximou dela, e Adriana também. Helena olhou para mim e gritou comigo, perguntando como eu podia dizer isso. Ariel se aproximou de mim e eu lembro que ele me disse: vamos, vai ser divertido. Naquele momento, avancei nele. Adriana gritou. Helena também. Gritei para eles saírem de casa e saí, me trancando no quarto. Ouvi alguns gritos e os vi saindo de casa pela janela. Minutos depois, Helena entrou bastante chateada, reclamando comigo por ter ofendido sua mãe. Ela ignorou o simples fato de que eles estavam tentando me convencer de que minha esposa fizesse intimidade com outro homem. Helena não falou comigo o dia todo. Quando acordei, encontrei-a na cozinha. Parecia que ela tinha chorado. Ela me chamou de maturo por não entender a situação. Mencionou que minha sogra estava em estado crítico. Decidi ignorá-la e não a levei ao hospital. Disse a ela para pegar um táxi e fui embora. Voltei para casa à noite. Passei o dia com meu melhor amigo, Abraham. Ele me deu o motivo. Disse que era uma forma de engano e que a culpa era da minha sogra. Ele sugeriu que seria uma boa ideia sair da cidade com minha esposa. Assim não ficaríamos tão perto da família dela. Quando cheguei em casa, vi Helena triste. Ela estava chorando. Ela me disse que sua mãe estava hospitalizada e em estado crítico. Eu disse a ela que pouco me importava. Ela desmaiou. Fiquei triste e pedi desculpas. Não era minha intenção machucá-la. Ela apenas me disse que sua mãe só queria um neto. Mencionei que ela poderia esperar mais um ano, mas ela disse: você não entende. Adriana ainda está deprimida. Temo que ela tente suicídio novamente. Fiquei em silêncio e disse: ok, podemos tentar ter um filho em breve. Essa decisão poderia me tirar das minhas próprias ideias. Não me entenda mal. Eu sei que um filho é uma alegria e felicidade, mas eu ainda era jovem e queria viajar. Um filho é uma responsabilidade e pode limitar você quando você não tem maturidade suficiente. Na minha opinião, ser adulto não é o mesmo que ser maduro. Ela olhou para mim feliz, sorriu, me disse que estava tudo bem, tentaríamos, foi embora. Os dias passaram sem incidentes, exceto por uma mudança na atitude de Helena. Agora ela não escondia o telefone e me olhava feliz. Sua mãe se desculpou comigo, disse que entendia a minha decisão. Segundo ordens médicas, ela não deveria ficar estressada ou brava. Fiquei surpreso, não esperava isso daquela mulher. Helena se tornou mais afetuosa comigo. Reconheço que aqueles meses foram bem interessantes, mas havia algo que achei estranho. Não sabia o que era, mas era estranho. 6 meses depois, posso dizer que estava mais apaixonado por Helena. Eu não sabia como, mas de alguma forma consegui dar a ela o que ela pediu. Se Helena queria uma TV nova, eu comprava para ela. Se Helena pedia um dia no spa, eu dava a ela. De alguma forma, naquela época, tudo que Helena fazia ou dizia se tornava minha prioridade. Eu fazia isso para vê-la feliz. Eu sabia que minhas palavras e minha atitude a machucavam, e eu queria vê-la feliz. Valentina não insistia mais em ter netos e Adriana parecia estar melhor. Fiquei feliz por eles. Também tinha uma surpresa planejada, algo que eu vinha planejando. Eu estava economizando dinheiro suficiente para umas férias longas no Canadá. Eu queria levar Helena para férias. Todas aquelas situações estressantes anteriores eram muitas, e eu queria surpreendê-la. Voltei para a casa do trabalho em 6 de março. Tinha as passagens prontas para viajar em 2 semanas. Cheguei em casa e encontrei a casa vazia. Subi para o quarto e encontrei um bilhete de Helena que dizia: Luiz, você vê que nada em nosso relacionamento muda. Eu te amo mais do que nunca e sei que você também. Minha mãe se tornou mais carinhosa com você. Ela te aprecia à sua maneira. No entanto, Adriana não pode ser feliz. Eu sei que a culpa de dar a ela um neto a está destruindo. Eu não tinha te contado, mas sei que você vai entender. Você mudou muito nestes meses e eu sei que você é maduro o suficiente e me ama demais. Meus pais, Adriana e Ariel, para o que planejamos há 6 meses. Hoje estamos saindo da cidade. Vou engravidar de Ariel. Não vou te contar onde estamos porque sei que você e eu não devemos sofrer situações estressantes. E Ariel também não. Adriana me disse que fica nervoso e talvez não consigamos engravidar
engravidar na primeira tentativa. É por isso que ficaremos fora por um mês. Não se incomode em nos procurar. Voltarei quando estiver grávida. Isso não muda nosso relacionamento. Nós finja que nada aconteceu. Ninguém na família sabe. E é assim que vai ficar. Só entre nós. Quando terminei de ler o bilhete, senti tristeza e humilhação. Chorei, não vou negar, me machucou. Mas acredito que num casamento deve haver um acordo mútuo. A confiança deve ser a base. Helena não se importou e pisou em mim, junto com sua mãe. A tristeza que senti se transformou em indiferença 2 dias depois. Entendi uma coisa que não sabia: as técnicas de persuasão de algumas pessoas. Tanto Helena quanto sua mãe me persuadiram a tentar me ver como o marido que obedece a tudo e perdoa. Mas nem isso eu faria. Não deixaria que elas pisassem em mim. Fui até a casa dos pais de Helena e, como dizia o bilhete, eles não estavam lá. Voltei para casa, irritado e humilhado. Contei a situação para Abraham. Ele me deu seu apoio. Tomamos algumas cervejas e ele me perguntou o que eu faria. Não sabia como responder e simplesmente não disse nada. Tentei ligar para Helena. Fiquei surpreso ao descobrir que ela havia deixado o telefone em casa. Eu sabia que ela havia feito isso de propósito. Ela sempre o carregava. Verifiquei o celular e as conversas e mensagens com a família dela estavam normais. Não havia nada. Aquele fim de semana não fez nada além de aumentar meu ódio por ela e sua família. Em suma, minha esposa estava me traindo com seu cunhado repetidamente porque ele estava nervoso e não conseguia engravidar, que é um absurdo. Na minha opinião, eu criei um plano. Comprei passagens para ir ao Canadá. Arrumei todas as minhas coisas. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para viver por 3 meses. Além disso, vendi meu carro e pedi um empréstimo a Abraham. Eu disse a ele que estava indo para o Canadá e que nunca mais voltaria. Ele disse que estava tudo bem. Eu apenas pedi para ele me manter em contato sobre o que aconteceu. Peguei o telefone de Helena e fui embora. Algo que não contei a vocês é que falo bem 2 línguas além da minha. Em espanhol, também entendo bem inglês e alemão. Então entender o idioma não foi um problema. Pedi demissão e pedi que não me contatassem mais, inclusive minha esposa. Na minha 3ª semana no Canadá, havia uma notificação do WhatsApp no telefone de Helena. Abri a mensagem e vi que eram parentes de Helena, sua irmã, sua mãe, seu pai, Ariel. Estavam em uma espécie de grupo com o nome RBB. Adriana havia enviado uma mensagem que dizia: foi conquistado família. Depois de mais de 20 tentativas finalmente teremos um neto. Adriana compartilhou uma foto de Ariel sorrindo. Essa cara de você venceu, nunca vou esquecer. Minha esposa Helena estava ao lado dele na cama. Uma foto de um teste de gravidez. Ver minha esposa com Ariel me encheu de tristeza, mas eu estava muito longe e não queria vê-la novamente. Várias mensagens da família chegaram parabenizando a anedota. 4 dias depois, eu estava procurando emprego no Canadá. Felizmente, meus conhecimentos de engenharia e a capacidade de falar 2 línguas me deram a oportunidade de começar a trabalhar em uma pequena fábrica como almoxarife. Não era muito, mas pagava bem para sobreviver. Na verdade, se você conseguir um emprego no Canadá, não deixe essa oportunidade passar. Uma semana depois, numa manhã de domingo, recebi uma mensagem de Helena no meu telefone que dizia: amor, estou em casa, deu tudo certo, estou grávida, vem logo, tenho uma coisa para te contar. Não respondi a mensagem, decidi ignorá-la. Passei o dia em Toronto, caminhando no parque, até receber outra mensagem de Helena: querido, volte para casa, precisamos conversar sobre isso. Ignorei a mensagem de Helena novamente. As mensagens continuaram chegando, assim como ligações que, claro, não atendi. A tarde toda recebi mensagens e ligações de Helena, Adriana, Ariel e daquela bruxa malvada. Essa situação se agravou e envolveu meu pai. Recebi uma ligação dele, bastante preocupado, perguntando onde eu estava e se eu estava bem. Eu não tinha dito nada a ele, então simplesmente respondi perguntando quem estava ligando. Ele me disse que Helena estava preocupada e o havia contatado para ver se eu estava com ele. Expliquei a situação ao meu pai. Ele pareceu incrédulo no início, mas no final acabou acreditando em mim. Eu disse ao meu pai que o levaria comigo o mais rápido possível e pedi para ele bloquear minha esposa. Meu telefone continuou a ser inundado com mensagens de voz e chamadas. Em uma dessas mensagens de voz, Helena podia ser ouvida chorando: amor, Luiz, por favor, atenda. Onde você está? Volte. Precisamos conversar sobre isso de verdade. Eu simplesmente ignorei as mensagens. Eu acreditava que meu ato de ignorá-la era uma mensagem em si. Desliguei meu telefone por 15 dias. Comprei um novo no Canadá. A tecnologia pode ser barata se você encontrar bons negócios. Coloquei minhas redes sociais em privado sem remover Helena ou sua família. Apenas os escondi. Adquiri outro telefone para me comunicar com Abraham. Ele me disse que Helena tinha ido vê-lo, mas não a deixou entrar. Quando ela perguntou onde eu estava, ele respondeu: você poderia ter perguntado a ele enquanto estava se divertindo com seu cunhado. Fechou a porta, ameaçando chamar a polícia. Ele perguntou sobre mim. Eu disse a ele que estava bem. O Canadá era um país pacífico e próspero, felizmente não muito frio. Quando liguei meu telefone, encontrei mais de 100 mensagens nas redes sociais e ligações de Helena e sua família. A maioria era de Helena, implorando por perdão. Luiz, por favor, eu ainda te amo. Isso não significa nada. Eu quero te dar seu primeiro filho. Isso é para minha irmã. Luiz, não me ignore. Por favor, me responda. Eu te amo. Suas mensagens estavam cheias de súplicas e mensagens de áudio dela chorando, implorando por perdão. Também houve mensagens da minha sogra reprovando minha atitude, dizendo que eu era irresponsável e que meu comportamento poderia afetar seu neto. Helena estava perdendo peso devido à preocupação, e os médicos tiveram que interná-la por um colapso nervoso. Eu simplesmente bloqueei o número da minha sogra. Isso foi durante o primeiro ano. Meu pai veio morar comigo
comigo e está bem. Felizmente, consegui um emprego melhor e as coisas estão indo bem. Obter residência permanente no Canadá foi uma conquista depois de contratar um bom advogado. Helena continua enviando mensagens. Acontece que, felizmente, o filho ilegítimo com seu cunhado não teve problemas de saúde. Estou feliz que o bebê esteja bem. Ele não tem culpa pelo que aconteceu e desejo sinceramente que ele cresça saudável e feliz. Helena cortou laços com sua família, culpando-os por persuadi-la e forçá-la a ter um filho com Ariel. Apesar de tudo, ela continua tentando descobrir onde estou. Decidi quebrar o silêncio. Toda vez que ela me envia mensagens, eu simplesmente respondo com emojis felizes diante de seu desespero. Embora ela diga que ainda me ama, acredito que se ela realmente me amasse, não teria agido dessa forma. Ela tentou de muitas maneiras descobrir onde estou, mas apenas meu amigo Abraham sabe. Decidi atender uma chamada de vídeo de Helena que recebi. Suponho que fiz isso para saber como ela estava. No entanto, mantive minha câmera desligada. Não queria que ela me visse. Ela não era mais aquela mulher bonita, parecia desgastada e envelhecida. Ela tentou se desculpar, mas eu disse a ela que seria breve. A soma de suas ações define quem você é. Você tomou uma decisão ao me ignorar, algo que sabia que eu não concordava. Você confundiu meu amor com obediência, e isso é algo que não permitirei. Estou vivendo o que prometi a você, viajar, mas estou fazendo isso sozinho. Talvez a essa altura, já estaríamos esperando um filho, porque paciência é uma virtude que se cultiva. Valentina não faleceu, e duvido que vá falecer tão cedo. Não vou te dar o divórcio, mesmo que tente. Você vai carregar isso na consciência para sempre. Quanto a mim, não conheci ninguém, nem conhecerei. Acho que ações têm consequências. Você colhe o que planta, eu colho a minha, e você colhe a sua. Depois disso, ouvi Helena desabar em lágrimas e encerrei a ligação. Atualmente, moro em Montreal, me recuperando da minha vida passada. Desde então, não tive mais notícias dela. Isso foi por volta de 2019. Em 2020 o mundo fechou.